da nova campanha da Volkswagen, que viralizou nas redes sociais, não só pela emoção de colocar Maria Rita e Elis Regina juntas, mas também por apresentar ao público a nova Kombi, totalmente repaginada e elétrica. Junto com a propaganda, a montadora anunciou que vai investir 1 bilhão de euros no Brasil até 2026. A multinacional promete investir 7 bilhões de reais na América Latina nos próximos 4 anos. Parte vem para a unidade de Taubaté, no interior paulista, onde será fabricado um novo modelo que deve garantir cerca de 6 mil empregos diretos e indiretos. Como parte desses investimentos, a empresa pretende lançar 2 modelos totalmente elétricos no Brasil este ano. Até 2025, segundo a Volks, 15 novos veículos elétricos e híbridos deverão ser lançados no país. No mundo inteiro, a indústria automobilística tem aumentado os investimentos em veículos elétricos. É um movimento impulsionado pelas medidas adotadas para diminuir a emissão de carbono na atmosfera e por leis de proteção ambiental. O setor de biocombustíveis brasileiro apresentou faturamento de mais de 26 bilhões de reais no ano passado. E o destaque foi o programa Renova Bio, que negociou quase 15 milhões de toneladas em créditos de carbono para empresas licenciadas, que contribuíram para a redução das emissões de CO2 no meio ambiente. O Brasil tem sido visto pelas montadoras como um polo de eletrificação de veículos no continente. Tanto que a montadora chinesa BYD anunciou nesta semana a implantação de um complexo industrial para a produção de veículos elétricos em Camaçari, na Bahia, com investimentos de 3 bilhões de reais. A aposta nos carros elétricos e híbridos aumentou os investimentos de fábricas chinesas no Brasil. O complexo será composto por 3 fábricas. Uma delas será dedicada à produção de carros elétricos e híbridos, com capacidade estimada em 150 mil unidades ao ano na primeira fase, podendo chegar a 300 mil unidades. O compacto elétrico Dolphin será o primeiro automóvel nacional da marca chinesa e chega ao mercado brasileiro com um custo próximo dos 150 mil reais. E é aí que está o problema. O custo. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, os carros 100% elétricos que já circulam no Brasil custavam 3 ou 4 vezes mais que os convencionais. Por isso, esse mercado está em ritmo lento de crescimento. O mês de maio bateu recorde com 6.500 emplacamentos novos de carros elétricos aqui no país. Em 2022, o país bateu recorde de emplacamentos com 49,2 mil veículos licenciados. Um número também que representou naquele ano um aumento de 41% em relação a 2021. Já os modelos híbridos, mais comuns no país, com motor elétrico e outro a combustão, são vendidos por um valor de cerca de 30% maior que os veículos convencionais. O número de veículos elétricos leves em circulação no país, incluindo os modelos híbridos, chegou a 90 mil no mês de abril do ano passado. Mesmo com os preços ainda proibitivos, as vendas de carros elétricos cresceram 78% no ano passado, sendo que mais de 13 mil unidades foram vendidas no período. Para se ter uma ideia de como o Brasil ainda está muito aquém da venda e incentivo aos veículos elétricos, a frota de carros tradicionais a combustão no país é de mais de 59 milhões de carros. Mas existe um lado preocupante no aumento da produção de veículos elétricos no mundo: a mineração de lítio, um dos principais componentes das baterias. A Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, fez um estudo e analisou a necessidade de planejar com mais cuidado a implantação dos carros elétricos a bateria, depois de conferir o cenário da mineração em 48 países, incluindo China, Estados Unidos e Índia. A pesquisa centrou-se nos principais metais e minerais hoje em uso na fabricação de baterias:
lítio, cobalto, níquel, manganês e platina. Em relação ao lítio, se 40% dos modelos leves à venda no mundo forem elétricos até 2050, a mineração por si só, altamente poluente, terá de crescer 2.909% em relação a 2020. Mas a mineração de lítio é problemática. O processo de extração envolve o bombeamento de reservatórios subterrâneos de água para a superfície. Assim como qualquer outra atividade de mineração, os processos de extração, refino e descarte do lítio também agridem o meio ambiente, causando degradação do solo, perda da biodiversidade, contaminando a água e o ar. O principal problema é que para refinar cada tonelada de lítio são necessários 2 milhões de litros de água. Além disso, as minas de lítio já estão no seu limite e devem rapidamente serem esgotadas. Mas como aumentar a produção sem degradar o meio ambiente? No Brasil, haverá incentivos para a troca por carros elétricos? Sobre este assunto, nós vamos conversar com o coordenador de cursos automotivos da FGV, Antônio Jorge Martins. Olá, Antônio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua atenção, Manuel. Estamos à disposição aí a você e os seus ouvintes para que possamos dar os esclarecimentos necessários. Antônio, a eletrificação dos transportes não é só uma vedete de mercado, como se tornou praticamente uma imposição diante dos desafios de se zerar as emissões de gás carbono até 2050. Aqui no Brasil, os carros elétricos começam a aparecer cada vez mais, no dia a dia das pessoas, ainda que o acesso a eles, do ponto de vista financeiro, seja muito caro. No plano do marketing, está ainda mais presente. Basta ver o sucesso da campanha da Volks, que uniu a Maria Rita Elis Regina para o lançamento da Kombi elétrica. Então, queria começar te perguntando aqui para iniciar a nossa conversa sobre esses desafios. Como é que será essa transição no Brasil, se ela será rápida ou lenta, e se tem que ser uma política de Estado se colocar como meta a eletrificação da frota? Eu visualizo essa mudança, de uma forma bastante lenta no nosso país. E por quê? Não se consegue, de uma forma geral, reestruturar o poder de compra da sociedade em curto prazo, entendeu? E hoje em dia nós temos exatamente o preço dos carros elétricos bastante elevados, muito acima, do poder de compra da sociedade como um todo. Isso tende a se manter durante um determinado período, até porque as pesquisas continuam acontecendo na bateria dos carros elétricos, que é um item que representa cerca de 40% a 45% do custo de um veículo. E na medida em que os custos de desenvolvimento ainda estão acontecendo, há uma necessidade contínua de amortização desses investimentos. Então, isso está embutido na formação de preço dos carros elétricos. Então, eu diria que nós temos, assim, em nível de mundo, dois grandes estágios. Aquele estágio que efetivamente estaria acontecendo nos países desenvolvidos, onde você tem mais oportunidades para fazer acontecer o mundo elétrico, eu diria, e tem um mundo dos países em processo de desenvolvimento, como o Brasil, onde torna-se mais difícil essa implementação, não que não vá acontecer, mas que, de uma forma geral, demandará um tempo muito maior para que realmente se efetive aqui no nosso país. E o senhor entende que a meta tem que ser necessariamente o 100% elétrico? Te pergunto isso, professor, porque o Brasil já tem um diferencial que é o etanol. O híbrido elétrico, que mistura elétrico e etanol, já não é um modelo que responde perfeitamente a essa demanda de se diminuir as emissões de gás carbono? Isso. Já existem exatamente alternativas, inclusive tem uma outra, a célula de combustível, que de uma forma geral se insere dentro das alternativas existentes para que nós possamos, de uma forma geral, sair do problema hoje de emissão de carbono. Certo? Ou até para efeito de descarbonização. Então, eu enxergo, sim, alternativas factíveis para o nosso país e, de uma forma geral, eu diria que realmente cabe às próprias empresas tentarem direcionar aquilo que são mais adequadas a elas. Por que disso daí?
Porque hoje, eu diria assim, o grau de competitividade entre as empresas está muito elevado, tá certo? Não adianta, acho que qualquer país tentar interferir nesse momento num processo que seja melhor ou não, entendeu? Por quê? Porque, na realidade, o que nós temos que explorar, na realidade, é aquilo que efetivamente esteja de acordo até com a realidade do nosso país e que atenda aos interesses da sociedade, tá certo? Na medida em que eu tenho as empresas que se voltem para uma alternativa mais factível, como poderia ser até o híbrido, tá certo? De uma forma geral, se isso realmente gerar sucesso em termos de penetração do mercado, automaticamente acaba se consolidando como exatamente uma posição mais factível em nível de Brasil. Tá certo? Então, eu não vejo, de uma forma geral, sou franco para você, a necessidade de uma interferência e até de um direcionamento do governo nessa direção. Por quê? Porque até em nível de mundo existem dúvidas com relação a uma única alternativa que seria o motor elétrico puro. Tá certo? Eu diria que existem alternativas, tanto do híbrido, que hoje já se faz presente no nosso país, temos motores híbridos que, de uma forma geral, possuem exatamente a gasolina, o etanol e o etanol. Tá certo? Isso, de uma forma geral, pode ser uma das formas que, de uma forma geral, que se viabilizem num país como o nosso, que passa por outros tipos de dificuldades muito maiores do que uma sociedade existente em países desenvolvidos. E um ponto, tá, só para a gente entender, eu venho acompanhando esse nível de mundo, Emanuel, e teve, em fins do ano passado, de 2022, ocorreu um evento em Londres, onde estavam presentes todos os CEOs das empresas das montadoras mundiais, inclusive da Tesla, a primeira presença do Elon Musk no evento do setor automotivo. Nesse evento, até por conta da guerra, ficou muito claro para todos os CEOs, inclusive com manifestação formal de todos eles, no sentido de que estariam exatamente postergando, tá certo, qualquer prazo que pudesse ser estabelecido nesse momento para efeitos exatamente de parada de fabricação de carros automotores com motores a combustão. Você olha só, você veja que todos eram unânimes e dizer o seguinte: não temos como exatamente fazer com que realmente todas as fábricas se adequem a essa realidade de somente produzirem carros elétricos. Por quê? Porque os custos se elevaram de sobremaneira, né? E isso, de uma forma geral, está afetando, tá certo, as próprias empresas atuantes no segmento. Agora, Antônio, o senhor destacou muito bem, né, a questão das baterias, é nevrálgico para o funcionamento de todo esse segmento, né, dos elétricos. Haverá lítio para todo mundo, para fazer bateria para todo mundo, pensando na frota mundial de carros? O que eu vejo hoje, por exemplo, tá? Eu vi um movimento da Tesla que foi muito estratégico para ela como empresa atuante no setor. Estou falando desse nível de mundo, tá certo? Quer dizer, ainda não afeta o Brasil, mas isso aí, nível de mundo, com certeza vai ter um efeito muito forte. A Tesla, pelo que consta, descobriu no Canadá uma pessoa que tinha direitos de exploração sobre uma mina de lítio, tá certo? Adiantou os recursos para esse profissional executar, tá certo? Iniciar toda exatamente a questão do lítio, né? E com isso conseguiu manter a preço fixo o lítio para ele durante os próximos cerca de 8 anos daqui para frente. Então ele vai ter lítio a preço fixo, ou somente corrigido pela inflação, durante os próximos 8 anos. Todas as demais empresas terão preços que de uma forma vão subindo, já subiu 10 vezes de lá para cá. Então, você veja que o lítio é um ponto forte. E aí vai depender muito, na minha percepção, das estratégias que estejam sendo adotadas pelas companhias. Elas estão tendo que se ver, eu diria até que a verticalização em determinadas áreas hoje torna-se fundamental. Eu estive vendo reportagens, a Ford no início, né, assim, há 100 anos atrás, ela verticalizou determinados itens. E eu vejo hoje a Tesla também verticalizando determinados itens, como é o caso do lítio. Não é verticalizar qualquer coisa, é verticalizar aqueles pontos que são extremamente estratégicos, entre os quais eu cito o lítio e também a questão de semicondutores. Tá certo? Eu vejo, já tem até empresas no mundo que têm associações com a TSMC, que é a maior empresa de semicondutores no mundo, se associou com ela para também conseguir produzir semicondutores e não ficar na mão de terceiros. Outra é a Tesla, que de uma forma geral tem exatamente um poder de barganha muito forte junto a alguns fabricantes de semicondutores, que de uma forma geral mantém exatamente um diferencial competitivo.
Em outras palavras, Emanuel, eu vejo que não tem como afirmar que vai ser ou vai deixar de ser. Vai depender, mais uma vez, de estratégias serem adotadas por essas montadoras, no sentido de buscarem elas mesmas uma maior competitividade em suas atuações. Antônio, como é que está no Brasil a questão do desenvolvimento de infraestrutura para postos de recarga, pensando nessa maior eletrificação da frota de carros? Muito fraco ainda, muitíssimo fraco. Eu diria que hoje nós estamos muito aquém daquilo que realmente poderíamos estar, entendeu? Em termos de setor de motorização elétrica. E veja bem, tá? Eu até vejo que o mundo todo está meio atrasado também nesse processo. Eu diria que há 3 meses atrás eu vi declarações do então presidente da Volkswagen alemã, mostrando que exatamente reclamando sobre eu diria assim, a falta ainda de condições que hoje eles possuem na Europa, prefeitos exatamente ter exatamente uma capacitação adequada, né, para você poder se locomover de um país para outros países. Então, a própria Volkswagen reclamando, e daí houve até um movimento de associação entre a Volkswagen, a Daimler-Benz e também a BMW, no sentido das 3 em conjunto atuarem nesse segmento. Quer dizer, não está dando mais para as empresas atuarem sozinhas, né? Eu vejo que, por exemplo, né, a Tesla, que já tem 40 mil estações de recarga por mais, uma GM, uma Ford e algumas empresas chinesas já disseram que eles estão fazendo acordo com a Tesla para também se utilizar de suas estações. Eu vejo que ainda está muito precária, tá certo? Esse movimento aqui em termos de Brasil, precariedade essa que se justifica até por uma participação de 3,5% nas vendas que hoje os motores elétricos possuem, né? Os carros elétricos possuem, sejam eles elétricos puros, ou seja, aqueles que são motores híbridos, que têm até maior participação do que os elétricos plug-in, né? Então, isso aí, de uma forma geral, né? Eu vejo que a Comissão Mundial assim, dessa parte de recarga para motores elétricos, tem uma comissão que está estudando esse assunto, eles estabeleceram, pelo menos um parâmetro, que eu gosto sempre de estabelecer parâmetro, né? Até para a gente ver, nós estamos bem ou estamos mal. Que parâmetro, por que eu estou bem ou por que eu estou mal, né? Essa Comissão Mundial estabeleceu como parâmetro razoável de estações de recarga, para cada 10 carros você ter aproximadamente 3 estações. É como eles estavam visualizando isso em termos de atuação do mundo, né? E dentro desse contexto, tá, eu diria que se a Europa está aquém desse processo, tá, com certeza o Brasil ainda está muito mais aquém de uma estrutura assim, adequada para se ter somente motorização elétrica, para efeito de locomoção, até num país continental como o nosso, né, que nós temos a sair daqui do sul e para o norte, o nordeste, realmente, a quem vai estar hoje pensando nesse tipo de coisa, há de ter algumas dificuldades nessa direção. Professor, se o governo brasileiro for bastante agressivo do ponto de vista de tributação para conseguir alavancar o setor elétrico, isso teria resultados efetivos, inclusive na questão do preço do carro, ou a tributação, só a tributação não é o suficiente? Só a tributação não será suficiente. Eu vejo como torna-se indispensável, entendeu? Eu diria assim, atuar em vários aspectos, entendeu? Estratégicos, até em termos de país, porque, por exemplo, um governo hoje deveria fortalecer o setor automotivo em determinados países, onde, eu diria assim, tem polos automotivos. Se justifica a dar um apoio a um setor como esse? Eu acredito que sim. E por quê? Porque, na realidade, cada vez mais com a eletrônica embarcada, né, eu tenho talentos de informação, seja no nosso país ou em outros países, que, de uma forma geral, possuem como seus olhares muito voltados para setores que tenham tecnologia. Tá certo? E eu acho que o setor automotivo é um daqueles que atende aos apelos e aos anseios assim, dos talentos que hoje estão sendo formados no nosso país. Até no sentido de fortalecer a posição deles em permanecerem no país e atuar em empresas que efetivamente possam retribuir todo o esforço em termos de formação acadêmica nessa área de tecnologia. Professor, hidrogênio verde, né? A gente falou muito aqui do desafio em relação às baterias e ao lítio, né? A disposição de lítio para toda essa demanda que terá e só aumenta. O hidrogênio verde é já uma realidade ou ainda é muito incipiente o que se pode dizer sobre a possibilidade dele ser o combustível do futuro? Ainda está muito incipiente. Eu diria que ainda é muito incipiente no nosso país e também até no mundo, tá? Hoje em dia, de uma forma geral, ainda existe muita pesquisa, muita exploração no sentido de visualizar qual é o melhor meio de se conseguir, tá certo, o hidrogênio verde. Um ponto que precisa ficar claro para todos nós, tá? Conseguir todo mundo consegue. O que hoje está em jogo é o
custo para se conseguir determinadas modalidades, no caso aí de energia, tá certo? Então, o que se explora muito é dizer assim, tipo, posso ter, mas um custo que de uma forma geral se adequa a uma realidade mundial, inclusive, tá? E é essa pesquisa que hoje se volta no sentido de procurar adequar a uma realidade que de uma forma geral se torna necessária até no sentido de viabilizar determinadas modalidades, até de geração de energia, como é o caso do hidrogênio verde. Só para a gente finalizar, professor, pensando aqui no nosso ouvinte que eventualmente está no momento de olhar para o mercado e saber se troca de carro, não troca de carro, e se já coloca nesse dilema de apostar ainda num carro a combustão ou não. Efetivamente, claro que o preço do carro híbrido elétrico ainda é muito caro, mas como há uma transição, é de se imaginar que no futuro o carro a combustão vai valer muito menos, né? Quando vai se dar esse ponto de virada, que o carro a combustão já não vai valer a pena mais como investimento? Eu diria que hoje, em nível de Brasil, ainda não dá para se enxergar quando vai ser esse estágio da virada, tá certo? Na minha opinião, ainda não se tem sensibilidade para se chegar lá, entendeu? Porque os estágios ainda a serem atravessados pelo nosso país ainda são muito grandes, entendeu? Então, efetivamente, isso faz com que realmente torne-se muito, assim, inviável, praticamente difícil de alguém poder dizer assim, olha, dentro de tantos anos, tantos meses e tantos dias, com certeza haverá virada e com isso, de uma forma geral, se tornar factível e até viável assim, os veículos meramente elétricos, tá? Hoje, nós não temos estágio para definir isso aí com toda certeza. E imagino que tem também todo um impacto econômico, não só no setor produtivo em si, das montadoras, mas também toda a cadeia econômica envolvida no carro com essa mudança de tecnologia, né? Não sei se, inclusive com possibilidade de geração enorme de desemprego, porque a tecnologia é mais simples do elétrico, não é, professor? Com toda certeza. A motorização elétrica ela é muito mais simples, até em termos de quantidade de componentes, né? Isso facilita de forma significativa a fabricação de um veículo e até a manutenção desse veículo, né? Eu diria que, de uma forma geral, a questão da empregabilidade, né? Pelo que eu enxergo, pelo que eu estou acompanhando em nível de mundo, haverá uma mudança radical do nível de empregabilidade. Eu diria que a nova empregabilidade visualizada para um setor automotivo, né, que de uma forma geral exige e requer muita tecnologia embarcada, né, cada vez mais vai se dar em elementos, em profissionais que saibam tirar proveito de dados e informações. Essa, de uma forma geral, acaba sendo, diria assim, o grande foco dos executivos e dos profissionais que cada vez mais caminham para os setores tecnológicos de ponta. Tá certo? É saber exatamente se utilizar de dados e informações que estão sendo gerados em prol do negócio, né? Ter visão de negócio e saber exatamente definir e avaliar de que forma realmente melhor tirar o proveito dos dados e informações a esse respeito, em proveito do business efetivamente, esse é o profissional do futuro. Hoje você fala para o ano de 2035, né? A partir do ano de 2035, parar a fabricação em alguns países de todos os carros hoje que, de uma forma geral, estão envolvidos na fabricação de carros que geram carbono, né? Uhum. Então, com isso, de uma forma geral, eu diria que o mundo hoje ainda está caminhando para definir exatamente, puxa vida, como que eu posso me inserir e me adequar de uma forma mais assim, adequada a uma nova realidade mundial que efetivamente exige perenidade, exige sustentabilidade. Acho que esse é o ponto que, de uma forma geral, mais dúbio de tudo isso que nós estamos conversando. Muito bem, nós ouvimos aqui Antônio Jorge Martins, coordenador de cursos automotivos da FGV, assunto que continuará sempre em pauta e é muito fascinante. Obrigado pela entrevista e pelo papo, viu, Antônio? Eu que agradeço a sua atenção, a sua e também de todos os seus ouvintes. Estamos aqui a dispor quando se tornar necessário um novo bate-papo a esse respeito. E ainda hoje, aqui no feed do Estadão Notícias, tem mais um episódio da série Cenários com Sônia Rassi. A jornalista recebe hoje Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da rede de farmácias Pague Menos. Ela fala sobre a tendência de as farmácias se transformarem em verdadeiros hubs de serviços de saúde no Brasil. Então não perca, Cenários com Sônia Rassi, hoje às 5 da tarde, aqui neste canal do Estadão Notícias. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 6 de julho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim.
Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.